Tá aí já avançado e vamos avançar um pouquinho mais, né? Vamos ver o que mais que podemos fazer aqui. É todo um desenho assim, onde só vamos pintando as áreas que tem cor e é tudo vermelho aqui, né? É o vermelho, duas cores que eu tô usando, vermelho e amarelo, por enquanto. Que são as que tem mais. E nas bordas da flor sempre tem branco, o limite da flor. E vai ser usado esse limite, desenvolvido o limite através justamente do não pintar. O fundo já estabeleci ele acinzentado, isso depois a gente vai melhorando. Tem alguns detalhes para a gente ir trabalhando aqui, né, nessa flor. Vamos seguindo, então, com o desenho da parte interna de cada pétala. Vou muito usar a borracha para eliminar algumas coisas aqui, algumas coisas ali, né? E dar sequência ao desenho. Então, de acordo com a minha referência. Assim, ó, tem que pintar e alguns lugares não pintar. Basta olhar, né, para a referência e fazer. Parece fácil, mas não é. Porque tem que ter muito cuidado de não pintar certos lugares. Bom, aqui, essa aqui é uma pétala que está mais fraquinha no fundo, então eu tenho que fazer o desenho muito leve, suave para ela. Assim. Muito leve e suave, assim. Aí. Daí tem uma diferenciação, assim, da linha da borda dessa pétala de cima para a borda da pétala de baixo, e tudo isso vai sendo produzido pela sombra. Depois eu vou trabalhar a sombra. O importante aqui é o meu lápis de grafite. Que trabalha o fundo, né? E automaticamente, quando ele trabalha o fundo, ele cria a delimitação da folha. O fundo bem trabalhado, né? Eu já tenho essas pétalas aqui um pouco desenhadas e o fundo bem trabalhado vai trazendo o destaque para cada pétala. Como vocês podem ver, não é um traço vai e volta. Tem um sentido só. Para justamente eu ter o controle sobre essa linha.
Depois tudo isso aqui vai ficar bonito. Bonito é o barulho desse lápis aqui. Tchum, tchuru, tchuru, tchum. O importante é não ter medo de fazer, né? Tem que fazer. Vai, que o que está feito não está para fazer, não é isso? Olha como a gente vai dando um destaque para a pétala. Sem fazer linha de contorno. A gente tem que fazer com que o fundo determine o contorno. Olha ali. Isso aos poucos, né? A gente vai estabelecendo aqui, à medida que vai fazendo o fundo. Uhum. E assim vai sendo feito, ó, com o fundo, primeiro fundo. O fundo que vai determinando a presença aqui das pétalas. Claro, né? É por isso, antes de tudo, pintar as parte colorida, parte que tem cor mesmo, porque depois essa parte não vai ser mais pintada, né? O destaque vai vir
pelo fundo. Assim a gente vai tudo aparecendo, viu? Vai pintando o fundo e o resto vai aparecendo. Você não pode ter pressa. Pintando sempre num sentido só, de baixo para cima. Que aí eu controlo a linha. Controlo a tonalidade. Ou de cima para baixo, mas sempre num sentido, ó. Aqui aparece tudo, né? Que a gente faz aqui, aparece. Eu já tinha começado a amarelar algumas partes, criar uns tons amarelos aqui, ó, porque ele vai ser assim, na verdade, aqui, ó. Essa pétala, ela tem esse tom amarelado. Depois aí fica tudo homogêneo. E uns marrons aqui, ó. O principal nesse trabalho aqui são as sombras que se utilizam. Tomar um pouquinho de cuidado para não botar sombra onde não tem.
Antes de eu seguir fazendo a outra parte, eu vou deixar essa aqui bem perfeitinha. Depois eu sigo lá pra cima. É um pouco difícil de achar a cor certa, né, para você colocar, mas tudo aqui é criado com o que tem no fundo, sabe? O fundo vai determinando a parte central, frontal, tudo. É melhor passar 10 vezes no mesmo lugar do que uma vez forte. Eu não sei se aí com a câmera tá aparecendo bem para vocês, mas são linhas num só sentido. Num único sentido. Certo? Ainda não achei coisa melhor do que o grafite para fazer a sombra.
Porque muitas vezes você tem um verde, você coloca, ele muda o tom do verde, né? E o grafite ele só escurece aquele tom. Então você pode usar o grafite, como aqui, por exemplo. Para dar essa ênfase aqui, né? Só usando o grafite por cima da cor, ó. Que fica muito legal. Sempre trabalhando com leveza, com cuidado, para não ter que apagar de repente alguma coisa que você acha que não ficou bom. Mas se tiver que apagar, apaga. Ó, sempre dá para apagar um pouquinho. Tá tomando forma, né, gente? Tá ficando legal. Toda vez que a gente escurece, a gente cria profundidade. Então aqui eu estou criando essa profundidade aqui. Se usa demais, aí pode passar uma borrachita. Porque o grafite permite tirar, né? Cor. A parte de cor já é mais difícil. Não é? Jurururu, eu vou puxando as linhas aqui com calma. Aí tem uma parte aqui que é um caule, né? Só que ele é escuro, o verde. Eu vou experimentar um verde aqui. Esse verde, ele é ainda muito claro. Então depois que eu pintar esse caule, eu vou trazer com o grafite para escurecer ele, que eu preciso escurecer esse caule.
E vamos nós para o fundo. Ó, áreas que a gente faz uma linha contínua, elas ficam homogêneas. E aqui, quando a gente faz vai e vem, e aí elas ficam heterogêneas. Então, se você quer um efeito de fundo homogêneo, vai fazer sempre linhas contínuas. Esse meu lápis está com uma pedrinha na ponta agora. Chegou num momento de uma pedrinha. Bem incomodativa essa pedrinha. Bom, tudo vai ficar melhor à medida que eu for pintando, né? Vai ficar mais visível o que eu estou fazendo. Como eu comentei, aqui a gente tem mais linhas e não tanto pintura, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma linha aqui, depois eu tenho uma linha aqui do lado, e aí então eu tenho uma outra linha, depois segue outra linha, e aí vão seguindo as linhas. Mesmo para esse lado aqui. Ó, já vai dando um aspecto de pétala, né? Ó, aqui vem uma linha. Tem uma linha que ela é central, ela é mais reta. E aí as outras linhas elas vêm acompanhando. Depois eu vou escurecer essas linhas aqui. Tchurururu, tchurururu, tchurururu. Que seriam como veias, microveias. Aí tem umas veias maiores, que são de um calibre maior. Tudo assim.
e microveiazinhas que aparecem às vezes, desaparecem em outros momentos, algumas que saem assim, então é bem por aí mesmo. Para ressaltar, assim, para dar esse volume, primeiro, então são etapas, né? O desenho, feito o desenho, depois eu trabalhei rapidamente o fundo para ressaltar o desenho, a pintura interna, a coloração, o escurecimento. E uma coisinha de cada vez, assim, tá? Vai fazendo. Ali, outra aqui abaixo. Aqui vai ser um conjunto bem grande. Sempre que ele chega perto, próximo da borda, aí tem várias assim. E sempre tem alguns risquinhos soltos no meio. Só que tem essas aqui que são principais, que tem que dar atenção para elas, porque elas determinam o fluxo dessas veiazinhas, né? Aqui já vou ter... Bom, começa a mudar os tons depois, né? Depois eu repasso assim. O sentido da pétala é dada por essas linhas, ó, que agora eu estou fazendo nesse sentido aqui. Por exemplo, aqui, ó, tem a pétala, ela tem essas linhas que dão sentido da pétala. E por aí vai. Essa aqui em cima, que desce aqui, que sobe ali. E sobe uma lateral, na outra, e por aqui. Fiz tudo um esboço, tudo bem esboçado, né? O grafite pode se passar muitas vezes. Cada vez que você passa, ele vai ficando mais homogêneo. E vai dando alguns tons assim também, né? Esse é um trabalho que o fundo tem uma importância crucial aqui. O meu lápis está com uma pedrinha, eu vou ter que dar uma raspada com o estilete aqui, porque tem uma pedrinha bem na ponta.
E olha, depois a gente vai entrar aqui, ó. Já vou mostrando agora. A gente vai fazer aqui, ó. E vai ficar tudo homogêneo. Tem uns lugares aqui que eu vou ter que entrar com esfuminho. Tem que passar a borracha aqui porque tem as linhas que eu delimitei as pétalas, mas elas não existem, essas linhas. A delimitação é tudo feito com luz e sombra. Olha, tem bastante coisinha para fazer, hein? Bastante coisinha, minha gente. Aqui eu vou usar o grafite para escurecer. Já coloquei vermelho e agora eu escureço com o grafite. Então eu gero a sombra aqui e fica uma sombra avermelhada. Estou tendo o máximo de cuidado para não exagerar em nada. Tá ficando bonitinho, né? O branco no meio do branco não significa nada, mas se você colocar o branco num lugar preto, aí o branco vai ficar mais branco.
gente precisa criar esse contraste. Isso que eu estou usando o lápis B, que ele tem pouco grafite. Eu prefiro assim. Tem trabalhos que eu faço rápido porque eu me proponho a fazer rápido aquele trabalho, né? Esse aqui, eu estou me propondo a conhecer ele. Por essa questão de ter tudo muito branco. E eu ter que trazer esse branco através do fundo. Esse é o meu desafio. Dar ênfase. Dar ênfase a algo que é ausente, né? Que a cor do papel já é branco, através de algo presente. Aí. Agora, tudo aqui eu vou ter que dar o mesmo tom. Pom, para, pom, pom. Muito legal que tá ficando. Muito legal. É bonito ver isso acontecendo, né? Aparecendo, aos poucos vai aparecendo, vai surgindo. O desenho vai se tornando real, né? Todo desenho que a gente faz assim rápido, como às vezes eu me proponho, ele não tem
objetivo de sair perfeito, né? Mas os que fazem mais lentos também não tem. Só que quando você faz mais devagar, você cuida de alguns detalhes a mais, se dedica mais em um ponto, no outro. Todos ficam bonitos. Só que uns trazem uma beleza diferenciada, né? Porque se você se dedicou mais tempo. Eu estou me dedicando mais tempo ao fundo. Não usando o fundo somente como algo que vai estar lá, que ninguém vai prestar atenção. Nesse caso, o fundo ele é tão importante quanto o primeiro plano. Eu diria que é o mais importante aí, que é o fundo. Porque é o fundo que traz o destaque. Tá? O fundo, no fundo eu consigo criar luminosidade, eu consigo criar profundidade. Nós temos ainda 3 flores aqui para cima, 3 para trabalhar. E já são 52 minutos de trabalho, então eu vou parar. E amanhã a gente pode continuar, certo? Muito bem. Muito obrigado que vocês vieram aí, pessoal. Vamos encerrando, então. Aqui ainda tem amarelos, né? A gente vai trazer aqui, ó, amarelo aqui, sabe? Isso aqui, quando tu traz amarelo aqui, vai ressaltar a luz. Então tem bastante coisa para fazer.